Bem, chegou uma das partes especiais também. Todas as partes são especiais da nossa programação, né? Porque é um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, isso já torna muito especial. Quero mandar um grande abraço a todos os irmãos que estão acompanhando através do Facebook. Estamos recebendo várias mensagens. E também aqueles amigos do Colégio Adventista de Jardim Utinga que estão acompanhando a programação desta manhã. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossa igreja um amigo muito querido. O professor Adiel, ele é da cidade de Tiradentes, ele é do Departamento de Publicações e Espírito de Profecia da igreja. Estava vendo a foto ali da igreja, está linda, muito linda. Fiquei imaginando quando reinaugurarmos a nossa também. E hoje é com muito carinho que estamos recebendo, ele é professor lá no Colégio de Jardim Utinga. No ano passado, nós recebemos várias pessoas do Colégio de Santo André. Então, esse ano, nós vamos receber agora do Colégio de Jardim Utinga. Tá bom? Então, quero convidar aqui o professor Adiel. Hello, teacher. Ele é professor de inglês lá em Jardim Utinga. Eu não vou continuar falando com você em inglês, para você não passar vergonha com o meu inglês fluente, claro. Seja muito bem-vindo à nossa igreja. É um prazer muito grande recebê-lo aqui, com muita alegria. Os minutos que se seguem está contigo. Deus te use mais uma vez nesta manhã. Amém, obrigado. Irmãos, Nossa. Irmão, vou pedir um favorzão para o senhor. Abaixa o meu microfone que eu falo alto demais. Demais. Feliz sábado, igreja. Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu estou extremamente nervoso. Nossa. Eu fico nervoso demais. É uma coisa, assim, inacreditável. Pregar, assim, praticamente todo sábado do ano, e todos eles, eu fico nervoso. Como a Lê falou, eu sou o professor Adiel, e essa coisa me deixa, sabe, tão feliz, porque há 2 anos e meio eu tenho vivido isso. Antes eu ia pregar nas igrejas, e eu chegava na igreja, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, olha, chegou o filho do Zé Maria. Eu falei, poxa vida, né, eu não tenho nome? Filho do Zé Maria Júnior. E eu falei, misericórdia. Agora, quando eu vou, é o professor Adiel. Muito legal isso, muito legal mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. A Lê, ela falou que ia comentar com vocês, mas eu tenho 23 anos de idade, irmãos. Eu prego desde os 6 anos de idade. E eu gosto muito de pregar. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. E o sermão que eu vou pregar para vocês ainda nesta manhã é o meu sermão favorito. Eu amo essa pregação. Eu amo essa mensagem. Ela tem um intuito de convocar a igreja para fazer parte do exército de Deus. Para que eu e você hoje sejamos homens, mulheres, que ousam chamar o pecado pelo nome e que permaneçamos firmes pelo que é reto, mesmo que caiam as janelas do céu. Nós estamos estudando, os jovens estão estudando na lição dos jovens, o livro de Romanos, que fala sobre a justificação pela fé. E os adultos estão estudando a lição sobre o profeta Isaías. E vocês vão ver que o que nós vamos estudar nesta manhã e o que nós vamos ler aqui tem tudo a ver com a lição que vocês vêm estudando desde a primeira até a 4ª lição que nós estudamos durante essa semana. Tudo bem? Eu tenho um costume de começar os meus sermões lendo um texto da Bíblia ou até mesmo um texto do livro de Espírito de Profecia. E eu quero começar o sermão esta manhã com vocês lendo um texto que está no livro Caminho a Cristo, na página 99 e na página 100. É um dos meus textos favoritos da Bíblia. No decorrer do sermão, vocês vão perceber que eu gosto de falar muitas coisas de cor. Mas esse texto eu não falo, eu tenho ele de cor, mas não falo de cor, porque eu gosto de ler com os detalhes mínimos para que todos possamos entender. E eu gosto de fazê-lo, de ler ele para vocês e fazer uma oração para a gente iniciar o sermão e ir embora de vez o meu nervosismo, porque está demais, irmãos. Tudo bem? Deixa eu só abrir o livro aqui. Esse aqui é o menor livro da irmã White. Ele tem 120 páginas. E eu tinha o costume, no ano de 2020 e 2019, de ler este livro toda semana. Então eu começava ele no domingo, terminava ele na sexta-feira à noite, começava no domingo de novo e terminava na sexta-feira à noite para ler um livro toda semana. E era esse livro que eu li, o livro Caminho a Cristo, por ser pequeno, mas muito bom. O texto diz assim, que o nosso interior se abra e se eleve a fim de que Deus possa nos proporcionar um vislumbre maior da atmosfera celeste. Podemos nos conservar tão ligados a Deus
que em cada provação inesperada, os nossos pensamentos sejam direcionados a Deus de um modo tão natural como a flor se volta para o sol. Conte sempre a Deus acerca das suas necessidades, alegrias, tristezas, cuidados e temores. Você não conseguirá sobrecarregá-lo. Você nunca poderá cansar o seu Deus, porque Deus é aquele que conta os cabelos da nossa cabeça, e Ele não é indiferente às necessidades dos seus filhos, porque o Senhor Deus é cheio de bondade e de misericórdia. O seu coração amorável se comove com as nossas tristezas, e quando falamos delas. Entregue a Deus tudo que te causa insegurança. Coisa alguma é muito grande para Deus, porque Ele sustenta o mundo e dirige todo o universo. Nada do que de algum modo se relacione com a nossa paz é tão insignificante que Deus deixe de observar. Não há em nossa vida nenhum capítulo considerado obscuro demais que Deus não possa entender. Dificuldade alguma complicada demais que Deus não possa resolver. Nenhuma calamidade poderá vir ao mais humilde dos seus filhos. Ansiedade alguma que lhe perturbe a paz de espírito. Nenhuma alegria que possamos ter. Nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios sem que seja observada pelo nosso Pai Celestial, ou sem que lhe atraia o imediato interesse. A parte mais legal do texto é essa, irmãos, a última. Porque Deus cura os que estão desanimados e trata das suas feridas. As relações entre Deus e cada ser humano são tão particulares e íntimas, como se não existisse nenhuma outra, por quem Deus houvesse dado o seu bem-amado Filho Jesus para morrer na cruz. Quando você faz uma oração, e no livro História da Redenção diz isso, o universo para ouvir a sua oração. E Deus, Ele não generaliza a nossa oração, Ele não ouve todas de uma vez, é uma de cada vez, de uma forma particular. Então, neste momento, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês, irmãos. Antes mesmo que a igreja do Parque João Ramalho pecasse, Deus já tinha um plano para resgatá-la. Jesus viria e morreria no lugar de todos nós pecadores. Somos salvos exclusivamente pela graça de Cristo. Quando pela fé a igreja aceita esse sacrifício, a justiça de Cristo nos é imputada e substitui a nossa vida de pecador. Os resultados da salvação são as práticas do amor como um fruto do Espírito. As boas novas do Evangelho dizem que não foi a igreja que escolheu a Cristo. Cristo escolheu esta igreja e a destinou à salvação. Amém, irmãos? Amém. Curvem suas frontes, vamos falar com Deus. Grande Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus também da igreja do Parque João Ramalho. Obrigado porque o Senhor é muito bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Imploramos ao Senhor, perdoe os nossos pecados e as nossas falhas. São muitos, mas acreditamos que mediante a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados e o Senhor lança no mais profundo abismo e esquece de todos eles. Por favor, Senhor Jesus, transforme o nosso coração. Tire de nosso coração, da nossa mente, do nosso exterior, qualquer vestígio de orgulho, de presunção e de egoísmo, e que nós possamos entender a sua palavra e colocar em prática na nossa vida. Fica conosco, Senhor. Nos dê um bom restante de sábado. Essas bênçãos eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, igreja. Já passou o nervosismo, viu? Funciona muito bem isso. Por favor, abram suas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 1, do versículo 4 em diante. Nesse comecinho eu vou ficar aqui atrás do púlpito, mas eu não consigo, eu sou uma pessoa totalmente inquieta. Jeremias, no capítulo 1, do verso 4 em diante. Jeremias, um livro depois do livro de Isaías, no primeiro capítulo, no verso 4 em diante. Amém? Misericórdia. Vamos esperar as pessoas abrir. Vamos lá. Amém, vamos lá. Versículo 4 diz assim, irmãos, ó. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei
e te constituí profeta às nações. Versículo 6. Então lhe disse eu, ó Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Vamos parar por aqui, irmãos. Esses 2 versículos do capítulo 1, o primeiro capítulo de Jeremias, ele mostra o chamado de Deus para o profeta Jeremias. Vocês estudaram na lição dos adultos o chamado de Deus para o profeta Isaías. E aí Isaías, o anjo tirou uma tenaz e tocou na boca de Isaías e disse assim, olha, eis que eu coloco na tua boca as minhas palavras. Então Deus convocou Isaías, convocou Abraão, convocou Isaac, convocou Jacó, da mesma forma que ele convocou Jeremias. A diferença de Jeremias é a seguinte, no versículo 1 até o versículo 3, vai apresentando Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. Esse é o primeiro versículo do capítulo 1 de Jeremias. Então, o pai de Jeremias era sacerdote. Posteriormente, Jeremias seria sacerdote também. Ele estava estudando para esse cargo, para essa função. E agora Deus chega para um jovem, e no comentário bíblico da igreja diz que Jeremias tinha entre 18 e 22 anos, quando Deus chegou a ele e disse assim, olha, antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conhecia. E antes que você saísse da barriga da sua mãe, da madre, eu te constituí e consagrei profeta às nações. Da mesma forma, Deus diz para mim e para você, antes que você saísse da barriga da sua mãe, Deus já te conhecia e já havia consagrado você como um mensageiro ou uma mensageira dele para este mundo em que nós vivemos. Da mesma forma que Deus disse para Jeremias, ele disse para vários outros profetas nos livros do Velho Testamento. E agora Jeremias, ele procura dar uma desculpa para Deus. E quantos de nós que estamos aqui nesta manhã, que estamos assistindo em casa, já não demos uma desculpa para Deus? Jeremias disse assim, olha, ó Senhor Deus, eis que eu não sei falar porque não passo de uma criança. Mas nós podemos trazer para o nosso contexto, a nossa realidade, nós dizemos assim, olha, poxa vida, logo eu tenho que puxar um hino aqui na frente, logo eu tenho que ler um anúncio, logo eu tenho que passar a lição da escola sabatina, logo eu, ó Senhor Deus, porque eu, ó Senhor Deus, porque eu tenho que entregar um folheto, ó Senhor Deus, porque eu tenho que demonstrar amor para as pessoas, não só apenas com palavras, mas com atitudes, ó Senhor Deus, porque eu, Adiel, tenho que amar o meu vizinho, que envenenou o meu animalzinho ontem e ele morreu, irmãos. Ó Senhor Deus, por quê? E nós ficamos querendo dar desculpas para Deus. Queremos ficar dando desculpas para fugir da missão que Deus confiou a nós. E aí Deus responde assim para Jeremias. Acompanhem comigo no versículo 7, irmãos. Mas o Senhor me disse, e ele diz para a igreja do Parque João Ramalho, não digas não passo de uma criança, não digas que é tímido, não digas que tem medo, não digas que não sabe falar, não sabe cantar, porque a todos a quem eu te enviar, o que, irmãos? Irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, igreja do Parque João Ramalho, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Irmãos, pulem comigo agora para o versículo 18, tudo bem? Versículo 18 agora. Esse texto é específico para a igreja, para toda a igreja em si. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muro de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Todos lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Irmãos, reparem só na quantidade de pessoas, de grupo de pessoas,
que estavam contra o profeta Jeremias. Sacerdotes, reis, povos, nações, todos estavam contra ele, mas ninguém o venceu, porque Deus estava com ele aonde quer que ele ia. Posso dizer uma coisa para vocês? No livro Desejado de Todas as Nações, na página 240, a irmã Ellen White fala assim, olha, os mesmos anjos que estavam com Jesus no meio daquela sinagoga enfurecida, os mesmos anjos que estavam com Abraão, os mesmos anjos que estavam com Ló nos dias das cidades da planície, Sodoma e Gomorra, está com a igreja de Deus nos dias de hoje. Os mesmos anjos e o mesmo Deus. Por que então nós não podemos fazer a diferença? Por que então nós não podemos pregar com tanto entusiasmo como eles pregavam? Por que então nós não anunciamos a palavra de Deus a todo mundo em que nós vemos? Porque as pessoas hoje em dia, eu digo num contexto geral, olham para nós e nos veem como pessoas comuns. Nós não somos pessoas comuns. As pessoas precisam olhar para mim, para você, e dizer assim, olha, aí vai um homem de Deus. Aí vai uma mulher de Deus, um jovem, uma jovem de Deus. Eu escolhi o primeiro hino, Brilhar por Ti, por conta disso mesmo. Quero que através da minha vida, alguém possa te encontrar. Que as pessoas possam encontrar Jesus através da nossa vida, irmãos. Existe um livro, e é esse que eu estou com ele na mão, um livro chamado Serviço Cristão. Existem duas versões desse livro, essa é a versão, foi no ano de 2012, 13, que foi aquele desafio 1+1. Ela foi uma adaptação para nós. Na página 16 eu vou ler um texto para vocês, ele começa muito bem, falando muito bem, a gente fica feliz de ouvir, mas ele termina dando uma advertência para a igreja. E eu quero ler com vocês, tudo bem? Página 16 desse livro, diz assim, ó. Eu vou substituir a expressão servos de Deus para a igreja do Parque João Ramalho, tudo bem? Fosse a igreja do Parque João Ramalho retirada da terra e seu espírito retirado dentre os homens, este mundo seria totalmente entregue à destruição e desolação, e ao fruto completo do domínio de Satanás. Conquanto podem até mesmo os ímpios não saber, mas eles devem até mesmo as bênçãos desta vida, a presença do povo de Deus aqui neste mundo. Esse povo que eles tanto desprezam e oprimem. Agora é a advertência. Mas, se os cristãos são apenas de nome, são como sal que perde o sabor, e não exercem nenhuma influência para o bem do mundo. São, pela falsa representação de Deus, considerados piores do que os incrédulos. Misericórdia, irmãos. Essa parte do texto, ela me chama muita atenção, porque ela me lembra um texto do livro Profetas e Reis, na página 176, que fala sobre a história do profeta Elias. E Elias, ele ora para o povo de Deus e diz assim, olha, igreja, povo de Israel, até quando ficaremos indecisos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serve a Deus. Se outra coisa tem sido o seu Deus, sirva essa outra coisa, mas não fique em cima do muro. E aí a irmã Ellen White completa o texto dizendo assim, olha, para aqueles que estão em cima do muro, essa decisão é um crime grave contra Deus. Podem ler depois, livro Profetas e Reis, página 176. Essa parte de indecisão é considerada um crime contra Deus. Nós não podemos mais viver assim. E Jeremias não vivia assim. Ele tinha feito a escolha dele. Não importa onde ele estivesse, não importa com quem ele estivesse, ele diria assim, ó, eu já fiz a minha escolha, eu sou de Jesus. Não importa o lugar onde você esteja, não importa com quem você esteja, você já fez a sua escolha, ok? Irmão, joga o slide para mim na tela, por favor. O título da pregação seria Criados com um Propósito, e o propósito de Jeremias era ser um mensageiro de Deus, um profeta. Estudando o comentário bíblico da nossa igreja, a irmã White, ela comenta que Jeremias, ele não estava com tanto medo apenas pela idade que ele tinha. Pode deixar no título mesmo. Ele não estava com tanto medo por conta da idade que ele tinha. Ele estava com medo porque ele sabia e lembrava o que os profetas haviam sofrido, o que os profetas que viveram antes dele haviam sofrido. Por exemplo, não chegamos nessa parte da lição da escola sabatina, mas o profeta Isaías, irmãos,
O profeta Isaías, a morte dele, ele morreu cerrado ao meio. Então, quando você começa a analisar, se fosse eu, Adiel Lineker, que fosse chamado por Deus, eu ia olhar e falar, eu? Cerrado ao meio? Vou falar outra coisa para Deus, não vou falar que eu estou com medo, né? Vou falar que eu não passo de uma criança. Isaías teve que andar nu no meio das ruas de Jerusalém para mostrar ao povo de Deus a maneira que eles estavam vivendo. O profeta Ezequiel, no seu livro, comenta que ele teve que comer fezes de animal para chamar a atenção do povo de Deus. Oséias teve que casar com uma prostituta para mostrar ao povo de Deus a forma que eles estavam vivendo. Então Jeremias havia pensado assim, misericórdia. E às vezes quando nós estudamos a palavra de Deus, nós ficamos pensando assim, não é, irmãos? Nós não ficamos pensando dessa forma? Sofrer assim, meu Deus, ficar com fome, sem dormir, as pessoas me rejeitando, eu pregando e ninguém querendo me ouvir? Eu não. É melhor eu ficar aqui neutro. Mas eu digo para vocês, irmãos, não há mais tempo para neutralidade, mornidão. Ou é, ou não é. Eu vou apresentar para vocês alguns jovens aqui. E o primeiro jovem não tem nada a ver com o âmbito cristão. O religioso. Acho que vocês já viram na tela, né? O primeiro é o Edson Arantes do Nascimento. Eu aponto para cá, né, ali? Vamos lá. Pelé, ele é conhecido. Ele foi campeão mundial com a seleção brasileira em 1958, quando ele tinha 17 anos de idade. Tudo bem? O que eu quero destacar aqui é só a idade dele. E um pouco sobre a sua biografia. O Pelé, ele fala que a cada chute que ele dava na bola nessa época, deixa eu vir aqui para frente, as pessoas olhavam para ele e diziam assim, olha, seu negro, macaco, você não vai chegar a lugar nenhum. Imagina só, irmãos, a cada domínio de bola, a cada chute, a cada jogada que você fizesse, as pessoas dissessem isso para você e te ofendessem dessa forma. Eu pergunto para a igreja nessa manhã, se ele tivesse desistido do seu sonho, que era ser jogador de futebol, será que ele seria hoje conhecido como o maior ou o melhor jogador de todos os tempos? Agora a pergunta para a igreja, se eu e você desistir na primeira porta, na primeira casa que não nos recebe, na primeira pessoa que não recebe o nosso folheto, que ignora a nossa mensagem, a nossa ligação, quem é que vai pregar para essas pessoas aí fora, se eu e você desistir? Se essa missão é minha e sua. Passou da hora da gente parar de transferir nossa responsabilidade para outras pessoas. Todos nós temos responsabilidades. No livro Eventos Finais, no capítulo 4, que se chama A Igreja de Deus nos Últimos Dias, a irmã Ellen White escreve assim, na página 43 do livro Eventos Finais, que nós somos responsáveis pela salvação dos nossos amigos e familiares. Então, eu acredito que por conta da pandemia, não podemos lotar a igreja, mas em tempos normais, digamos assim. Acredito que muitas vezes você olhava para um lado, para o outro, e via um banco ou outro vazio, e você pensava assim, olha, bem que meu pai ou a minha mãe poderia estar aqui. Acho que aquele amigo meu, ele poderia estar aqui também. Não desista. Continue pregando. O próximo jovem, que não é mais tão jovem assim, mas já foi jovem, se chama Bill Gates. Quando ele tinha 17 anos, ele desenvolveu um microchip com software para leitura de fitas magnéticas com informações de tráfego de veículos na cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Irmãos, eu gosto muito da história do Bill Gates. Existe um filme chamado Os Piratas do Vale do Silício, que conta a história desse homem e de outros homens que eram gênios nessa época. E o Bill Gates, ele desenvolveu um sistema operacional chamado Windows. Então o irmão liga o computador lá, aparece a imagenzinha Windows. Quando você liga o computador na sua casa, quando você liga o seu notebook, às vezes alguns celulares da Nokia, tem esse logo, Windows, Microsoft. Foi ele quem inventou. Ele é o dono dessa empresa. E ele diz que a cada linha de código que ele digitava, no final da década de 80 e início da década de 90, a cada linha de código que ele digitava dava um erro e ele pensava em desistir. Ele pensava muitas vezes em desistir. Nessa época existiam muitas mentes brilhantes, mas eu quero destacar algumas para vocês. Que desenvolveram a Microsoft, o Windows Bill Gates e Paul Allen.
a Apple, Steve Jobs e Steve Wozniak, e um homem chamado Linus Torvalds, que ele desenvolveu um sistema operacional chamado Linux, mas a principal parte é a rede de cabeação de internet, o cabeamento de internet. Esse é o destaque de Linus Torvalds. Ok? O Bill Gates, ele hoje, poxa vida, bem pobre, ele é só a segunda pessoa mais rica do mundo. Eu sempre preguei que ele era a primeira pessoa, mas ele perdeu esse posto, ficou pobre agora, é só a segunda mais rica do mundo, tá bom? O primeiro lugar é o dono da Amazon. Imagina se o Bill Gates tivesse desistido na primeira linha de código que deu erro, irmãos. Quando você assiste o filme ou lê a biografia deste homem, você vê que várias empresas de tecnologia da época recusaram esse sistema operacional. E toda vez que você liga o seu computador, o irmão liga o computador da igreja, o seu notebook, cai aproximadamente $10 na conta do Bill Gates. Muito pobre ele, não é, irmãos? Se ele tivesse desistido, ele não seria a segunda pessoa mais rica do mundo hoje. Tem uma frase do Bill Gates que me chama muita atenção. Uma vez entrevistaram ele e perguntaram assim, olha, é verdade que os seus filhos não terão computadores porque é uma coisa que vicia e tudo mais? Ele, não, meus filhos terão computadores sim. Mas, antes dos meus filhos ganharem o primeiro computador, eles vão ler pelo menos uns 20 livros. E um dos livros que os filhos do Bill Gates teriam que ler era a Bíblia. Eu quero passar para outros jovens agora. Agora vocês vão gostar. O próximo é Thomas Edison. Quantos já ouviram falar de Thomas Edison? Misericórdia, irmãos. Que homem formidável. Olha só, na sua vida, Thomas Edison registrou mais de 2.332 patentes, como fonógrafo, a primeira câmera cinematográfica, a máquina de escrever, e a mais famosa de todas as suas invenções é a lâmpada. Ele foi inventor, cientista e empresário. Na biografia de Thomas Edison, você vê que ele tinha um texto da Bíblia favorito, e é um dos meus favoritos também, irmão. É porque eu não sei dizer qual é o meu favorito. Mas o texto dele era Josué capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9, que era assim, olha, não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu sou contigo por onde quer que você for. Thomas Edison, ele registrou 2.332 patentes, que tem registrado no nome dele, mas que ele inventou foi mais de 4.000 coisas. Então, muitas coisas que nós vemos nos dias de hoje, ele inventou, irmãos, na época dele. A biografia de Thomas Edison diz que ele tinha um travesseiro diferente do nosso. O travesseiro de Thomas Edison era a Bíblia. Então ele dormia com a Bíblia por sobre a cabeça. Era a última coisa do seu dia que ele fazia, era ler a palavra de Deus. E quando ele acordava, a Bíblia estava na cabeça. Então era a primeira coisa do dia que ele fazia. Thomas Edison, ele era fortalecido pela palavra de Deus. Pela própria palavra de Deus ele foi fortalecido. Sabe por quê, irmãos? Quando ele chegou no Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos com um projeto de lâmpada, que na época tinha que mostrar para poder ser comercializado, as pessoas olharam para Thomas Edison e disseram assim, olha, seu idiota, tolo, ninguém nunca vai usar uma lâmpada. Quantas nós temos hoje aqui na igreja? Quantas nós temos hoje em casa? Se ele tivesse existido por conta de pessoas que foram contra ele, nada disso seria inventado pelo seu nome. Nós não podemos existir. Próximo. Abraão, o pai da fé. Eu não vou ler todos os textos com você, irmão, senão nós vamos demorar muito, tá bom? Abraão é considerado o pai da fé. O início da história de Abraão na Bíblia começa no capítulo 12 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 3, que é um versículo muito conhecido por nós, que é assim, ó. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, se tu uma bênção. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Abraão foi uma bênção, sim ou não? Abraão foi muito abençoado por Deus ou pouco? No livro Patriarcas e Profetas, fala que o servo mais pobre de Abraão era mais rico do que os homens que viviam ao redor deles, os donos das terras que viviam ao redor deles. O servo mais pobre era abençoado porque Abraão era abençoado. Essa rua é abençoada porque tem uma igreja aqui. O lugar onde você trabalha é abençoado porque você trabalha lá. A escola que seu filho estuda é abençoada por conta da presença do seu filho e da sua filha lá. Sabe a rua onde você mora?
lá é abençoada porque você mora lá. Nós somos o motivo de ainda existirem bênçãos neste mundo. Se fôssemos nós retirados, seria totalmente destruído. E falta muito pouco para isso. Próximo, José, o governador do Egito. O nome José significa aquele que fará a diferença. No livro de Gênesis, no capítulo 45, versículos 7 e 8, é o momento em que o faraó renomeia ou nomeia José lá no Egito. Ele fala assim, olha, eu lhe dou poder sobre todo o Egito, e só o faraó assentado sobre o trono será maior. Você será chamado Zapenac Paneia, que significa Deus fala e ele vive. Misericórdia, irmãos. Quando nós começamos a estudar alguns livros históricos, até mesmo os livros da Hermione White, quando o faraó estava fora do trono, andando pelo Egito, José falava e o faraó fazia. Que autoridade Deus deu para este homem. A história de José me lembra um texto que está nos livros do Velho Testamento, nos 4 evangelhos. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do seu Senhor. José foi muito fiel no pouco, e Deus colocou ele no lugar mais alto em que ele poderia estar naquela época, na face da terra. Podemos dizer, irmãos, que o Egito, na época de José, era considerada a luz do mundo, porque José estava lá. Se José não tivesse aceitado o chamado de Deus para a vida dele, todo mundo teria morrido nos 7 anos de fome. Agora Deus chamou José e José poderia muito bem ter falado, Deus, logo eu, porque o Senhor não chama outra pessoa, logo eu, por quê? Não, simplesmente foi. E as pessoas sobreviveram por conta de uma única pessoa. Pessoas iam de todos os lugares para conhecer esse homem sábio, super inteligente, que havia bolado todo esse plano para que ninguém morresse de fome. Pessoas precisam procurar a mim e a você, irmãos, para que nós possamos dizer a elas quem é Jesus, o nosso Senhor. As pessoas não precisam nos procurar para saber sobre a novela de ontem, sobre o filme que nós assistimos, sobre a série, sobre o time de futebol. As pessoas precisam olhar para mim e para você e dizer assim, olha, eu vou perguntar para ele porque ele sabe. Ele deve ter lido isso na Bíblia alguma vez. Próximo jovem, Moisés, o libertador. Preciso confessar uma coisa para vocês, eu não gosto de ler esses 2 versículos aqui na Bíblia, 14 e 15, porque toda vez que eu leio, irmãos, eu fico arrepiado, sabe, uma coisa assim, fora do normal. Porque Moisés, ele quer dar uma desculpa para Deus, assim como eu e você damos, e assim como Jeremias deu. Ele fala assim, Senhor, logo eu, um homem de poucas palavras? E aí Deus fala assim, quem foi que fez a boca do homem? Não fui eu, Senhor? Vai, pois, agora. E aí Moisés ainda fica questionando, Senhor, quando eu chegar lá, as pessoas vão perguntar, quem foi que me enviou? E o que eu vou responder? E aí Deus fala assim para Moisés, eu sou o que sou. O eu sou me enviou até o Egito. O eu sou te trouxe aqui nesta manhã. O eu sou me trouxe aqui nesta manhã. O eu sou se faz presente aqui nesta manhã. Eu sou o que sou. Moisés, o libertador do povo de Deus. O próximo agora, Samuel. Samuel foi profeta, juiz e sacerdote em Israel. O significado do nome Samuel é Deus ouve. Todo nome que tem El na Bíblia é algo relacionado a Deus, porque El é Deus em hebraico. Então, por exemplo, Elias é o Senhor é o meu Deus. Eliseu é o Senhor é a minha fortaleza. Daniel, Deus é o meu juiz. Miguel, quem é como Deus? Adiel, ornamento e instrumento de Deus. Então, todo nome que tem El na Bíblia é algo relacionado a Deus. E Samuel é Deus ouve, porque Deus ouviu a oração de Ana, a mãe de Samuel. Quando Samuel atingiu a idade de 12 anos, e agora eu quero chamar a atenção dos pais que estão aqui nesta manhã, para os filhos de vocês também, para você que está em casa também. Samuel, com 12 anos, fazia coisas dentro do templo que homens demoravam anos e anos se purificando para poder fazer e exercer aquela função. Uma criança de 12 anos fazia naquela época. Por que será que hoje nós não vemos mais tantas crianças pregando na igreja? Por que será que muitas igrejas deixaram aquele sistema de a voz da juventude? Já lembram disso? Nossa, irmãos, como era legal a voz da juventude.
crianças de 10, 12, 15 anos vindo pregar aqui. Por que será que nós não vemos mais crianças pregando na igreja hoje? O que será que está acontecendo? O que estamos fazendo de errado? Por que não vemos mais crianças cantando aqui na igreja? Por que será, irmãos? Quando Samuel atingiu a idade de 18 anos, ele era no povo de Israel profeta, juiz e sacerdote. Não tinha rei na época do Samuel. E ele exercia as 3 funções mais importantes do reino de Israel, do povo de Deus. Um jovem de 18 anos de idade. O próximo é o meu favorito, irmãos. E eu já digo aqui, para você que está aqui na igreja, para você que está em casa, se alguém tem Davi como herói, troca. Porque no céu, irmãos, depois de cumprimentar Jesus e receber minha coroa, eu vou correr atrás de Davi. Ele é o meu herói desde os meus 6 anos de idade. Eu amo esse personagem da Bíblia. Amo de verdade. O nome do meu filho vai ser Davi, irmãos. Vai ser certeza que vai ser Davi, o nome do meu filho. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Ele matou Golias quando ele tinha 18 anos de idade. Ele reinou 40 anos sobre todo Israel. O nome Davi significa amado. E Davi foi muito amado por Deus, irmãos. Muito amado. Na Bíblia só existe um personagem que foi ungido por Deus 3 vezes. E é Davi. Primeira vez por Samuel, com seus irmãos. Segunda vez por Natã, rei de toda Judá. E depois pelos homens, líderes de Israel, rei sobre todo Israel. A bênção de Davi foi triplicada. Sabe por que eu gosto de Davi, irmãos? Essa pergunta que eu vou fazer pode até ser engraçada. Davi errou muito ou pouco, irmãos? Misericórdia. Acho que na Bíblia, Davi foi o homem que mais pecou. Quando a gente começa a ler, né? Mas, como que ele pode ser considerado um homem segundo o coração de Deus? Salmo 121. Eleva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Deus que fez os céus e a terra. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes e estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Somente aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Salmo 51, 10. Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Agora prova que conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. É por isso que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. Os próximos personagens que eu vou apresentar para vocês, irmãos, primeiro se chama Urias Smith, no português, tudo bem? Em inglês é Uriah Smith, não muda nada. Tem pessoas que ficam brigando comigo para eu falar em inglês o nome dele no sábado. Irmão, sábado eu estou de folga, segunda a sexta eu dou aula de inglês. Urias Smith foi chamado por Deus com que idade, irmãos? 12 anos. A diferença de Urias Smith era a seguinte, quando ele tinha 8 anos de idade, foi descoberta uma doença nele, em que a única possibilidade dessa doença não se alastrar pelo seu corpo todo era amputar a sua perna. E agora, Urias Smith, uma criança de 8 anos, teve a sua perna amputada em cima da sua mesa de jantar pelo seu pai, pelo seu tio e por um médico qualquer da época. E diz a biografia de Urias Smith que a única coisa que ele tinha para aliviar a dor dele era a mão da sua mãe. E agora, 4 anos depois, Deus chega para uma criança sem perna e diz assim: Urias Smith, eu preciso de você. E agora, irmãos? Sabe qual foi a resposta de Urias Smith para Deus? Senhor Deus, eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Por que o Senhor não chama as crianças que têm 2 pernas para pregar a sua palavra? Logo eu, um deficiente. Se vocês pesquisarem na internet, irmãos, ou se ler o livro sobre a história de Urias Smith, o movimento adventista, vocês vão ver o seguinte: a primeira pessoa a construir uma perna mecânica neste mundo se chama Urias Smith. E todas as pernas mecânicas que são feitas até hoje são baseadas no protótipo que Urias Smith fez lá no passado. Simplesmente porque o protótipo dessa perna mecânica dele não veio daqui da terra, irmãos. Veio de onde? Do céu. E agora, quando ele aplicou essa perna em si mesmo, andava mancando por aí, ele respondeu assim: olha, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Urias Smith foi o primeiro professor de teologia da faculdade de Battle Creek, que foi fundada pelos nossos pioneiros da nossa igreja. E a maioria das coisas que nós sabemos sobre Daniel e Apocalipse, Urias Smith estudou e detalhou para todos nós.
Diz alguns relatos de que Urias Smith era uma pessoa um pouco impaciente. E ele era o diretor de publicação, olha, igual eu lá na minha igreja. E na porta da sala de Urias Smith tinha uma frase assim, irmãos, ó, você tem um problema, resolva ele, porque nós estamos com a porta fechada resolvendo os nossos. Era isso que as pessoas viam ao entrar na sala de Urias Smith. Porque a vontade dele de publicar as coisas, de fazer folhetos, revistas, lições, para compartilhar para as pessoas é tão grande que nada podia atrapalhar ele de fazer isso. Nada podia atrapalhar. Urias Smith, pioneiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Próximo jovem, José Bates, já é mais conhecido. José Bates tinha 15 anos quando aceitou a mensagem do Evangelho. Ele foi marinheiro. Sentir a presença de Deus, de Jesus na sua vida, ele aceitou o chamado. Quando Deus chamou José Bates, ele respondeu assim, ó Deus, puxa vida, eu quero ser um mensageiro teu, mas o meu sonho desde criança é ser marinheiro. Por favor, deixa eu ser marinheiro. Foi um pedido de José Bates para Deus. E, durante 35 anos da sua vida, José Bates foi marinheiro. E em todos os lugares onde José Bates passava, irmãos, ele falava sobre Jesus. Depois que ele se aposentou, ele se uniu a Ellen White, Tiago White, John N. Andrews, Urias Smith, no movimento adventista, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Próximo jovem. A próxima jovem. Ellen Harmon, ou Ellen White. Ela tinha 17 anos, irmãos, quando recebeu a primeira visão. E até hoje, ela é a escritora com mais livros traduzidos do inglês para outras línguas. Ninguém supera a irmã White. E a irmã White, digamos que de uma forma irônica, ela recebeu de presente, quando ela tinha 12 anos de idade, uma pedrada no nariz, irmãos. E isso impedia a irmã White de aprender a sua própria língua, biologia, matemática, ciências, e as pessoas olhavam para a irmã White, e isso você pode encontrar no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, e no Testemunhos para a Igreja, volume 2. Olhavam para a irmã White e falavam assim, olha, essa menina é retardada. Era melhor que ela tivesse morrido. Era isso que as pessoas diziam da irmã White. E antes de Deus chamar a irmã White, ele chamou 2 homens. E esses 2 homens tremeram de medo e recusaram o chamado de Deus. E agora Deus chegou para uma criança frágil, debilitada, doente, desenganada pelos médicos e pela sociedade. E ele diz assim, olha, Ellen Harmon, eu preciso de você. Sabe qual foi a resposta da irmã White para Deus, irmãos? Eis-me aqui, envia-me a mim. A irmã White, a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 17 anos de idade. O próximo é o meu pioneiro favorito, irmãos, é o último pioneiro, tá bom? John Andrews. Eu gosto demais de John Andrews. Olha só, irmãos. John Andrews foi chamado por Deus com 11 anos de idade. Quando ele atingiu a idade de 25 anos de idade, John Andrews falava 7 idiomas e tinha de cor o Novo Testamento da Bíblia. Misericórdia, irmãos. Nesse mesmo ano que Deus chamou John Andrews, foi o ano em que ele deixou de frequentar a escola, porque ele não tinha condições para pagá-la. Mas John Neves Andrews, ele tinha um único livro em casa, irmãos. E qual era? A Bíblia. E foi perguntado assim para ele uma vez, é verdade que você sabe a Bíblia inteira de cor? E ele respondeu, olha, o Velho Testamento eu falaria grande parte, mas se arrancasse de todas as Bíblias do mundo, o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, eu falaria palavra por palavra. Misericórdia, irmãos. Ele foi o primeiro missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E quando a irmã White escreveu uma carta de recomendação de John Andrews para os irmãos da Suíça, na Europa, que iriam recebê-lo, ela escreveu assim, olha, irmãos da Suíça, estou enviando para vocês o homem mais capacitado do mundo para falar sobre a volta de Jesus. E o nome dele é John Andrews. John Andrews morreu com 54 anos, irmãos. Ele teve 4 filhos. 2 filhos e a sua esposa morreram por conta da peste negra, a doença da época. E ele morreu com 54 anos de tuberculose. Mas enquanto esteve vivo, fez a diferença no mundo, não fez? Brilhou em nome de Jesus. O último de todos, Benjamin Solomon Carson. Eu deixo ele por último porque ele ainda está vivo, tá bom, irmãos? Ele é o mais famoso neurocirurgião pediátrico, ele é psicólogo, ele é escritor, ele é professor, ele é político. Ele é, como que eu posso dizer? O personagem principal daquele filme, Mãos Talentosas, ele também escreve alguns livros. Ele foi a primeira pessoa no mundo
a operar gêmeos siameses, crianças, bebês, que nasceram com partes do cérebro coladas uma na outra. Ele foi a primeira pessoa a fazer isso. Quando vocês assistem um filme, e eu sempre digo que melhor que o filme, só o livro. Meu Deus, leia o livro, irmãos. Você entende que, aos olhos humanos, aquilo não tinha solução. E ele, por várias vezes, pensava, olha, não é para mim. Eu não sou um médico tão bom o suficiente para fazer essa operação. E aí, quando você começa a entender de tudo que ele viveu, de tudo que ele passou para chegar onde ele estava e a solucionar esse problema, você vê que a solução do problema, para resolver aquilo, não veio daqui da terra, irmãos, não veio de livros, de outros médicos, de outros neurocirurgiões. Veio de onde? Do céu. Então, como nós lemos no texto do livro Caminho a Cristo, não importa o que você esteja passando, não há em sua vida nenhum capítulo, nenhuma parte que é considerada escura demais que Deus não possa resolver. Nada de que algum modo se relacione com a minha e com a sua paz é tão insignificante que Deus não deixe de observar. Mas mesmo ouvindo as histórias desses homens e mulheres que foram bem-sucedidos, sofreram demais, irmãos, nós ficamos com medo de ser mensageiros e mensageiras de Deus. No livro Grande Conflito, na página 431, a irmã Ellen White diz assim, olha, esquecer-se-á o Senhor Deus do seu povo nesta hora de provação? Esqueceu-se Deus de Noé nos dias do mundo antediluviano? Esqueceu-se Deus de Ló na cidade de Sodoma e Gomorra? Esqueceu-se dos 3 heróis na fornalha ardente, ou de Daniel na cova dos leões? Mas a igreja diz, já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. E aí ele responde, pode uma mulher esquecer o seu filho que cria, e não se compadeça dele? Mas ainda que essa se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Aquele que tocar em nós, toca na menina do olho de Deus. E ficamos com medo, irmãos. Ficamos com medo mesmo ouvindo textos assim, lendo textos assim. De todos os heróis que eu apresentei para vocês, ficou faltando um, não é, irmãos? Quem é? Jesus. E agora eu passo, para encerrar o sermão essa manhã, a apresentar para vocês algo sobremodo excelente, assim como diz o apóstolo Paulo. Jesus, ele é o suprassumo da beleza. Jesus é a vox humana em toda a música. Jesus é a estética em toda a escultura. Jesus é a mistura mais aprimorada de luz e sombra numa pintura. Jesus, para o arquiteto, ele é a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a estrela da manhã. Para o carpinteiro, ele é a madeira de acácia. Para o floricultor, Jesus é a rosa de Saron, ou o lírio do vale. Para o professor, ele é o mestre dos mestres. Para o filósofo, ele é a sabedoria divina. Para o juiz, ele é o juiz justo de toda a humanidade. Para o médico, ele é o médico dos médicos. Para o jornalista, Jesus é boas novas de grande alegria. No livro de Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Em Números, ele é o nosso sacerdote. E em Deuteronômio, Jesus é profeta em Moisés. Em Josué, ele é o capitão do exército da salvação. Em Juízes, ele é o juiz justo. Em Ruth, ele é o nosso parente resgatador. Em 1 e 2 Samuel, Jesus é o nosso profeta confiável. Em Reis e Crônicas, ele é o rei vitorioso em todas as batalhas. Em Esdras e Neemias, ele é o restaurador das muralhas da nossa vida. Em Esther, ele é o nosso Mordecai. Em Jó, ele é o nosso redentor. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é minha e a sua sabedoria. Em Cantares, ele é o noivo. Em Isaías, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o Senhor, justiça nossa, o sol da justiça. Em Lamentações de Jeremias, ele é um Deus misericordioso para um profeta chorão. Em Ezequiel, ele é o Senhor das 4 faces da lei. Em Daniel, ele é o 4º homem dentro da fornalha de fogo. Em Oséias, ele é o marido fiel que tira a mulher das trevas e traz para a sua maravilhosa luz. Em Joel, ele me batiza e te batiza com o Espírito Santo. Em Jonas, ele é o missionário. No livro de Miqueias, ele é o mensageiro. No livro de Naum, ele é o vingador da lei de Deus. Em Abacuque, ele é o grito profético de Deus. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Em Sofonias, ele é o meu e o seu Salvador. Em Zacarias, ele foi criado para perdão dos meus pecados e das suas impurezas. E em Malaquias, ele é o filho da justiça. Em Mateus, ele é o rei dos judeus.
Em Marcos, ele é um servo. Em Lucas, ele é um ser humano como nós. Em João, ele é o Filho de Deus. Em Atos, ele é o Salvador do mundo. Em Romanos, ele é a igreja do Parque João Ramalho. Em 1 e 2 Coríntios, Jesus Cristo, ele é o amor. Em Gálatas, ele é a minha e a sua fé. Em Efésios, ele é minha e a sua salvação. Em Filipenses, ele é a alegria. Em Colossenses, ele é a plenitude dos séculos. Em 1 e 2 Tessalonicenses, Jesus é a nossa esperança. Em 1 e 2 Timóteo, Jesus é o nosso maior exemplo. Em Tito e Filemão, Jesus é a verdade. No livro de Hebreus, ele é a perfeição. No livro de Tiago, ele é o nosso maior exemplo. Em 1 e 2 Pedro, ele é a rocha firme, a pedra angular, que foi rejeitada pelo povo de Deus. Em 1, 2 e 3 João, ele é o nosso exemplo, a nossa motivação, a nossa alegria. Em Judas, ele é a fundação da nossa fé. Em Apocalipse, irmãos, Jesus é aquele que Hitler tentou destruir, aquele que Nero tentou queimar, aquele que cientistas tentam provar que ele não existiu. Jesus Cristo, em Apocalipse, ele é a igreja. Jesus Cristo, ele é amor, ele é mansidão, ele é domínio próprio, ele é bondade, mas ele é o justo juiz de todo o povo de Deus. Guerras foram travadas contra ele, guerras foram travadas ao seu favor, exércitos não podem vencê-lo, cientistas não podem desmenti-lo, ninguém pode explicá-lo. Jesus Cristo, ele é a grande esperança, ele é o poder da esperança e nele está contido a esperança para vencer. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus é tudo, irmãos. Não sei o que você está passando, mas eu vim aqui nesta manhã, convidado pela Alê, para convocar vocês, para que a partir de hoje, todos nós possamos fazer parte do exército de Cristo, porque quando nós tomamos essa decisão, nós nos tornamos pessoas invencíveis, porque para sermos derrotados, irmãos, é preciso derrotar o nosso capitão, e o nosso capitão é o nosso Deus, e ele é invencível, ninguém pode derrotá-lo. Esse é o meu desejo e a minha oração, irmãos, que você saia daqui com a esperança de que Jesus muito em breve vai voltar para nos buscar. Amém? Esse é o meu desejo e a minha oração. Deus seja louvado. Muito obrigada, professora Adiel, por esta linda mensagem. Só uma observação, nós vamos brigar no céu por Davi. Já estou na fila. Mas muito obrigada por esta mensagem maravilhosa. Certamente Deus te usou de uma maneira sobrenatural nesta manhã. Obrigada. Deus abençoe sua vida e seu ministério. Vamos juntos cantar, encerrar esta programação, cantando uma música muito especial também. Sou de Jesus. Vamos cantar de todo o nosso coração, para que todos ouçam a nossa escolha, a nossa decisão nesta manhã. Escolhemos ser de Jesus. Convido a todos a se colocarem em pé, vamos louvar o nome de Deus. Dos caminhos a seguir, dos senhores a lutar, qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria.
já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro. Amém. E assim eu prossigo rumo ao céu. Todos juntos. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu sempre costumo terminar as pregações. Se eu vier aqui na igreja do Parque João Ramalho e pregar 30 vezes, eu vou terminar as 30 vezes com esse texto. Eu amo esse texto. Foi o primeiro texto que eu decorei quando eu tinha 5 anos, 6 anos. E é o último parágrafo do livro Grande Conflito, da irmã Ellen White. É um texto muito conhecido. Diz assim, olha: e tudo que está no céu, na terra, ou embaixo da terra, ou no mar e dentro dele, louve o Cordeiro de Deus que está assentado sobre o trono. A ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o poder para todo sempre. Porque o grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado a uma única palpitação de harmonioso júbilo que vibra por toda a vasta criação, e daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo ao maior de todos os mundos, as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, todas elas declaram que Deus é amor. Curvem suas frontes, vamos falar com Deus, irmãos. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor nos sonda e nos conhece, sabe quando nos assentamos e quando nos levantamos, e de longe o Senhor penetra os nossos pensamentos, esquadrinhas o nosso andar e o nosso deitar, e conhece todos os nossos caminhos. Ainda a palavra nem chegou à nossa boca, e tu já conheces toda. Com teu poder o Senhor nos cerca por trás e por diante, e sobre nós o Senhor põe a sua mão poderosa. Obrigado ao Senhor pelo privilégio de estar aqui nesta igreja pela manhã. Que o Senhor, por favor, abençoe a cada pessoa, a cada membro que está aqui, e a cada pessoa que acompanhou esse sermão em casa, para que se sinta esperançoso para a sua volta. Para que o Senhor, por favor, atenda os nossos pedidos e os nossos agradecimentos também, Senhor. E o nosso principal pedido é, em meio a tantos que nós temos, volte o mais rápido possível. Nós não aguentamos mais viver aqui, Senhor. Queremos morar com o Senhor eternamente nas mansões celestiais. Perdoa os nossos pecados, Pai. São muitos, mas nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade da segunda, terceira chance que o Senhor nos concedeu. Abençoe as crianças dessa igreja, os jovens dessa igreja, a liderança, o pastor e a sua família dessa igreja. Fica conosco, Senhor. Nos dê um bom restante de sábado. Essas bênçãos te pedimos, não porque merecemos, mas no seu nome. Amém, Senhor.